graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos meditar a respeito da mensagem do apóstolo Paulo. Sabemos que ele foi o apóstolo que mais pregou e ensinou a respeito da graça, a graça de Jesus Cristo. Mas existe um outro ponto que eu estarei abordando hoje, com muitos versículos mostrando que Paulo deu muita ênfase para o poder de Deus. Então ele vai dizer em sua carta aos Efésios que nós devemos ser fortalecidos com poder pelo Espírito Santo em nosso homem interior. Efésios 3:16. E lá no capítulo 6, verso 10 da mesma carta, ele diz que devemos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E aí vamos ver agora aos Coríntios o que Paulo diz a respeito do poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Para que a nossa fé não se apoie em razão, em inteligência, em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Precisamos crer num Deus sobrenatural, porque Ele é Espírito, nosso Deus. Então é por meio do Espírito Santo, do poder de Deus, que Ele nos convence, nos ensina. É por meio do poder dele que Ele liberta o ser humano. Então por isso Paulo está dizendo que a fé dos coríntios deveria estar apoiada, firmada, não na sabedoria, não no discurso, um discurso bem elaborado, mas sim no poder do Espírito Santo. Vamos ver agora aos Romanos o que Paulo diz para nós. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Eu considero lindo demais, eu amo essa mensagem. Paulo está dizendo aos romanos agora que ele não iria falar sobre coisa alguma com os romanos, senão a respeito daquilo que Cristo já havia feito por intermédio dele, por palavras e por obras, por meio de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que em toda parte ele pregava dessa forma, para convencer os gentios a respeito de Jesus Cristo. Então, como que a igreja convence o mundo que Deus está conosco? É assim, nós não podemos mudar a forma de evangelizar. A fé depende desse poder. Hoje o mundo está cada vez mais entregue à imoralidade sexual, ao pecado, à carnalidade. E como que a igreja vai conseguir ter êxito na sua pregação? Pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo dava ênfase a essa manifestação. Quando ele fala de sinais e milagres, ele está falando sobre os dons espirituais. Profecia, língua com interpretação. Ele está falando sobre curas, milagres. Agora vamos ver aos Tessalonicenses o que Paulo diz. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Muito semelhante àquilo que Paulo disse aos coríntios e aos romanos, agora ele está dizendo aos tessalonicenses. Ele está dizendo assim que o evangelho que ele levou não foi tão somente em palavras, mas sobretudo pelo poder do Espírito Santo, com sinais e maravilhas, com plena convicção, ou seja, com fé, com certeza. Então Paulo está dizendo que
Sobretudo significa que o poder de Deus está acima das palavras. Ele diz: eu não levei o evangelho tão somente em palavras, mas sobretudo pelo poder do Espírito Santo. Precisamos interagir com o Espírito Santo, conhecer essa pessoa, saber aquilo que agrada ao Espírito Santo, aquilo que desagrada ao Espírito Santo e crer que esse poder habita em nós. Deus veio habitar em nós através da vida de Cristo, que habita em nós. Então esse poder já está conosco. Nós precisamos agora crer, interagir com o Espírito Santo e nos encher de fé, porque o poder se manifesta pela fé. Nós nos lembramos da mulher do fluxo de sangue. No capítulo 5 de Marcos, diz que certa mulher tinha 12 anos que sofria com um fluxo sanguíneo. E ela foi curada quando disse: se eu tão somente tocar a orla da veste de Jesus, eu serei curada. E quando ela fez assim, instantaneamente o poder de Deus fluiu da veste, do corpo, da vida de Jesus para aquela mulher. E Jesus disse: mulher, a tua fé te curou. Então a fé manifesta o poder. Precisamos ouvir a esse respeito, entender e colocar em prática. Assim o poder irá se manifestar. Vamos ver agora aos Efésios o que aconteceu na igreja de Éfeso por meio do apóstolo Paulo. A Bíblia diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse episódio aconteceu ali na cidade de Éfeso, que está registrado no livro de Atos. Então é assim que Paulo pregava o evangelho. Vemos aqui, eu citei na carta aos Efésios, Paulo dizendo: eu oro, irmãos, para que vocês sejam cheios de poder, sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no vosso homem interior. Então o que nos fortalece é o Espírito Santo, é o poder. É o que nos faz levantar todos os dias para assumirmos as nossas responsabilidades. É quem nos traz alegria, paz, para caminharmos com Cristo. É esse poder, é a vida do Espírito. Tem também agora um outro texto que eu vou estar lendo, que o autor aos Hebreus cita, escreve, e eu acredito, muitos acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Nós não podemos bater o martelo que realmente foi Paulo. Mas olha o que esse autor diz para nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esse autor está dizendo que o evangelho foi anunciado por Cristo e depois por aqueles que ouviram a Cristo. Não somente os apóstolos, mas todos que ouviram a Cristo. E como que eles anunciaram? Por meio de sinais e maravilhas, testemunhando com eles o próprio Deus, por meio desse poder. Uma outra carta que também nos mostra essa forma de pregar, de anunciar a Cristo, está em Gálatas, outra carta do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz aos Gálatas: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Aos Gálatas, Paulo está dizendo: aquele que opera milagres no vosso meio pelo Espírito Santo, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele está dizendo que no meio dos Gálatas ali, milagres eram feitos pelo Espírito Santo. E que isso acontecia pela pregação da fé. Olha de novo a fé aí. É por meio da fé que o Espírito Santo se manifesta com poder. Então aos Gálatas vimos que aos Coríntios, aos Romanos, aos Tessalonicenses, o autor aos Hebreus, aos Efésios, agora aos Gálatas, Paulo enfatiza a importância do poder. E vimos também aqui ele dizendo aos Romanos que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Então o Evangelho é chamado de poder de Deus. Aos Coríntios ele disse: o Evangelho, o reino de Deus, não consiste em palavras, mas em poder. Então agora Paulo está dizendo que o reino de Deus é poder. E aos Coríntios ainda ele vai dizer: tanto aos judeus como aos gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Agora ele está chamando Cristo de poder. Cristo, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, irmãos, nós dependemos dessa manifestação sobrenatural. Nós não podemos nos satisfazer com palavras apenas, mas o poder precisa se manifestar por meio dos dons espirituais, das libertações, curas, transformação de caráter, enfim, conversão. Cristo quer libertar os ímpios do mundo para ele através do poder. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.